Bom dia, dona Bom Ana. dia. A senhora pode dizer o seu nome completo, por gentileza? Ana Maria do Nascimento Freitas. A senhora é brasileira. Qual é o seu Sim. estado civil, dona Ana? Estou casada. Casada. A senhora é casada com o seu Joaquim Carlos Freitas. Joaquim Carlos Freitas. Perfeito. Sua profissão, dona? Educadora. Educadora. O seu endereço completo, por favor. Rua Alto Parnaíba, quadra 18, casa 5B, Quintas do Calhau. Quintas do Calhau. Tá bom. A senhora mora lá há quanto tempo? Tá uns 20 anos. Uns 20 anos. Então, no momento do acidente, a senhora já residia lá? Eu residia lá. Ok. E a senhora pode rapidamente me descrever como se deu tudo? A senhora era em torno de 6h10 da manhã. Isso. Né? A senhora ia para onde, senhora? Eu saí de casa, né, lá da Rua Alto Parnaíba. Sim, senhora. Peguei ali a Juscelino Kubitschek. Fui para passar o sinal para ir para as holandesas, que eu ia levar meu filho para o colégio. Né? O seu filho? Luciano. O Luciano. Certo. Aí fui no sinal. Ali em frente ao Barra-Mar? Berente Barra-Mar. Certo. No sinal, está pronto para me passar. Sinal verde, estou passando. Lá vem o ônibus da RCR, uma desembalada, bateu todinho aqui desse meu lado aqui. Nisso, eu fui de frente lá para o Barra-Mar. Né? Ainda cheguei lá quando parou o carro, ainda vi que parou o carro lá no Barra-Mar. Ao invés de fazer a curva, eu foi seguir direto, porque o ônibus ficou parado lá, né? Só que eu desacordei. A senhora ficou desacordada? Exatamente. Uhum. Aí, quando eu acordei, eu já estava no hospital. Mas quando houve ainda a batida, eu ainda vi algumas pessoas chegando. Depois, não vi mais nada. Imagino. Já acordei lá na UDI. Imagino. E quanto ao Luciano? O Luciano, ele foi primeiro do que eu, assim, na informação, que eu ia levando ele do meu lado, né? Ele teve traumatismo craniano e ele deu um choque. Colocaram logo ele num saco, lá, eu não sei se é saco que eu digo, né? Uma embalagem lá, e botaram, ele foi primeiro do que eu. Ou seja, o estado dele era mais grave do que o seu. Era. Entendi. Aí, eu posso dizer... Pode continuar, por gentileza. Aí, eu quebrei 5 costelas, né? Essa parte aqui do meu rosto, tá? Que, inclusive, eu pretendo fazer um reparo, né? Porque aqui, baixou aqui o olho. No microfone, dona Ana. Desculpa. Isso. Baixou essa parte aqui, né? E foi até hoje. Eu tenho que estar com uma pessoa me acompanhando por causa das costelas, né? O seu braço, em função do acidente? Não, isso aqui já foi outro, do mesmo lado. Sim. Tá certo. Eu que escorreguei e caí. Entendi. E aqui essa parte do braço, né? Então, foi aqui. A senhora quebrou o braço também na época, não? Não. Só agora. Só aqui o punho. A parte aqui do braço, ele ficou cheio de vidros, né? Sim. É o que ficou, Uhum. cheio de vidros. E aqui também, eu acho que ainda, até hoje, ainda tem um pouco de... Eu que acho, porque quando passa a mão assim, né? Só tem uma sensibilidade. Dói um pouco, né? E essa parte aqui, na hora que eu acordei no hospital, eu estava sendo costurada exatamente nessa parte aqui. Perfeito. Então, tá certo. Quando a senhora fazia esse trajeto comumente? Sempre era eu que ia levá-lo para o colégio. O colégio do seu filho era onde? Lá no Quatraque. No Quatraque. Então a senhora saía ali por... Eu saía... Qual era o seu trajeto? Da Rua Alto Parnaíba, lá da minha casa. Sim. Vinha a Juscelino Kubitschek. Certo. Subia ali que eu me esqueci agora o nome, que eu disse agora. Para cruzar os holandeses. Para cruzar os holandeses. A senhora todos os Aí dias... tem um sinal ali. Sim, e a senhora esperou o sinal para cruzar os holandeses. O sinal... E ele vinha na holandesa. Quem vem da Jacaúna, Sim. ele vinha de lá. A senhora já foi... Eu ia para lá. A senhora já foi pega já na outra pista. Não. Sim, ele vinha da Jacaúna. Ele vinha da Jacaúna. Sim. Eu estou bem aqui. Certo. Ele veio daqui, entrou, eu ia para cá, para a holandesa. Sim, entendi.
E daí a senhora ia para o Coatrac para deixar o seu filho. Como eu fazia todo dia. Tá certo. A senhora trabalha onde? Trabalhava na escola do Quixote. Já aposentou. Aí eu estou totalmente limitada, né? Sim, Na opção de coisa. entendi. A senhora tinha plano de saúde na Portugal? Não tinha. Não tinha plano? Não tinha plano de saúde. Não tinha. E o Luciano tinha plano de saúde? Nem eu e nem ele. Nem a senhora, nem ele. Né? Nunca teve plano de saúde, não? Ou Não. especificamente naquela Não, eu já tive plano de saúde. Mas naquela oportunidade não tinha plano de saúde. Não. A senhora foi levada para que hospital? UDI. UDI. Quanto tempo a senhora ficou internada na UDI? Eu acho que foi assim uns 6 a 7 dias, por aí. 6 a 7 dias. E o Luciano ficou quanto? Também. Nós saímos juntos. Saímos Aí juntos. que eu fui saber que ele estava lá também. A senhora não sabia? Sabia porque eu desacordado ele também, né? Entendi. Eu estou dizendo entre eu e ele. Sim. Porque um não dizia, acho que para o outro, porque a gente estava em choque, querendo saber. Mas seu Joaquim Estava lá. acompanhou tanto um Tudo. quanto a senhora. Tá. As despesas do hospital. Tiveram despesas? Muitas despesas. Muitas despesas. Quem arcou foi a senhora, seu Joaquim? Joaquim, né? Ele deu um cheque, que está até hoje, você pode pagar. De quando esse cheque, senhora? Eu não sei dizer assim exatamente, ele pode dizer. Não, agora não, mas de qualquer forma houve um cheque. Houve um cheque. Esse cheque nunca foi coberto. Nunca foi coberto. Está lá. Inclusive, se foi fechada uma empresa, exatamente porque eu trabalhava. Houve também depois muitos gastos depois disso. A empresa disse que ia ajudar, nunca ajudou. Perfeito, vamos chegar aí. Tá. Quando a senhora, o seu Joaquim procurou a RCR? Procurou. Procurou? E qual foi a postura deles? Que ia ajudar e depois saíram de campo, não ajudaram mais. Disseram apenas disseram que iam mais. ajudar e que posteriormente não fizeram nada. Nada. Foi feito, naturalmente, a senhora soube depois se foi feito algum laudo lá no local do acidente, porque a senhora foi vítima, o Luciano foi vítima, então naturalmente chama a polícia e informaram isso para a senhora. Foi feito tudo isso. Foi né? feito tudo isso, tá certo. Me diga uma coisa. Essa informação de que a RCR prestava serviço para a Alumar, a senhora conseguiu uma informação que foi dada pela senhora, pelo senhor Joaquim? Não. Tudo foi com o Joaquim. Tudo foi com o Joaquim. Tá certo. E a senhora ficou quantos dias inabilitada para o trabalho? Enfim, quanto tempo a senhora? Eu fiquei muito tempo e fora... A senhora voltou a trabalhar lá no... Não voltei mais. A senhora hoje é aposentada? Sou. A senhora se aposentou depois desse acidente? Não, antes. A senhora já era Era aposentada? aposentada. A senhora era aposentada Mas e trabalhava como? Eu trabalhava lá, né, como... Eu não queria trabalhar, eu não queria ficar em casa. Sim, entendi, entendi. Mas depois desse acidente... Aí deixei de ir. Deixou de ir. Porque, primeiro, passei a andar com as pessoas, né? Eu fiquei com medo de ônibus andar atrás de mim o tempo todo, como tem até hoje. Quando vou, até hoje, por exemplo, estou no sinal, tem aquela preocupação. Sim. Né? A senhora... O local de acidente... A senhora voltou a dirigir depois do acidente? Não consegui. Não conseguiu mais, né? Imagina. Né? A senhora não voltou mais a dirigir? Não consegui. Entendi. E a senhora tem uma lembrança de quanto tempo a senhora ficou assim, se recuperando mesmo? Porque depois a senhora teve dificuldades, mas se recuperando em casa. Mais de 15 dias, mais de 20 dias? E foi mais. Pois me diga quanto. Acho que mais de ano que eu fiquei. Né? Fez fisioterapia? Sim. Eu faço até hoje. A senhora faz fisioterapia? Faço até hoje. Por causa das costelas, para o movimento... Desculpa. Movimento do braço. Sim. Querendo quebrar outro braço. Uhum. Movimento do braço. Sim. Aqui, né, que eu não podia mexer. E o Luciano, que é um garoto mais novo, Sim. Ele conseguiu se recuperar por completo? Conseguiu se recuperar. Por completo, né? Tá até por conta da idade. É o que eu acho. Sim. Mas ele continua fazendo as atividades dele normais. E ele ficou incapacitado ali por quanto tempo? Ele ficou também
Assim, eu acho que até o final de dezembro, a gente tinha a impressão que ele ia ter alguma coisa assim na cabeça. Ele né? perdeu o ano escolar? Não perdeu o ano escolar. Não perdeu? Não perdeu. Não perdeu o ano escolar. É. Tá. Me diga uma coisa, o veículo prestou para alguma coisa? Nada. Tinha seguro? Não tinha. Não tinha seguro? Não tinha seguro. Não tinha seguro. Não. Foi vendido Foi vendido. como... Vendeu. Eu com uma casa dessas aí de carro usado, né? Uhum. Foi vendido. Mas chegaram a consertar o veículo? Não sei. A gente Foi vendido passou, é. daquela situação. É. A senhora chegou a olhar o veículo depois? Ah, ele passou um tempo lá em casa, coberto, que eu não podia nem olhar. É? É. Assim como onde ele ficou estacionado lá no Barra Mar, eu acho que até hoje não posso nem olhar para o lado de lá. Entendi. Como é que anda, né? Entendi. E a RCR nunca procurou vocês? Não. Não. Nós, pelo contrário. Caso Joaquim, foi procurado. Isso, o impacto na vida de vocês, a senhora tem condições de dizer, assim, sua vida antes, vida depois? A minha vida antes, olha, eu sempre fui uma pessoa muito alegre. Essa que é a verdade. Eu deixei Vou lhe fazer uma pergunta, desculpe, quantos anos a senhora tem? 68. Sim, senhora. Pode continuar. Então, uma pessoa assim, de repente, viver parado, né? Sem poder fazer tal coisa assim, limitado, eu me sinto mal com isso, né? Até hoje, porque era uma pessoa que... Tanto é que eu ia levar o meu colega. Participava de todas as atividades, né? A senhora cria o Luciano? Desde 6 meses de idade. Desde 6 meses de idade? Isso. Né? Entendi. Desde 6 meses... 6 meses de idade. A senhora tem outros filhos? Não, só tem uma. Só tem uma filha? É uma filha. Sim, senhora. Em relação ao hospital, o hospital não cobrou vocês? Cobrou? Cobrou. Botou na SPC, Serasa e tudo mais, né? Não pôde mais tirar nada para fazer nada. Ah, entendi. Está lá, negativado. Vocês estão negativados? Exatamente. Por conta do hospital? Por conta do hospital. Está lá. Entendi. Eu não vi essa negativação aqui. Mas está negativado. Está negativado, né? Tá certo. E a senhora disse que precisaria fazer depois Eu queria fazer esse reparo aqui, dizendo, né? O médico. A senhora já procurou um cirurgião? Logo no começo. No começo. Inclusive, ele deu até um laudo para isso aí. Queria que eu fizesse, mas não tinha como. Eu ia fazer, não tinha. Entendi. Nem pago o hospital. Nem paga o hospital, tá certo. Atualmente, a senhora tem plano de saúde? Tenho. É? Hoje eu tenho. A partir de quando a senhora tem? A partir de quando? Tá, acho que uns 2 anos. 2 anos. 2 ou 3 anos. Fechou a porta depois de... Depois, exatamente. Entendi. Então tá bom. Doutor. Doutor, RCR não tem perguntas à autora, tá? Excelência, eu vou indagá-la aproximadamente 2 ou 3 questões. Pois não. A primeira que eu gostaria de fazer é o seguinte: havia no trecho da Holandeses, na altura de onde estava o sinal, havia veículos estacionados, ou quando a senhora fez o cruzamento, não havia nenhum outro veículo além do ônibus? Eu não me recordo muito disso, não. Eu passei na minha hora certa. Então, a senhora não se recorda. Não me recordo. Outra coisa, foi possível, eu já entendi a dinâmica que a senhora apresentou, eu só queria apenas saber se foi possível confirmar se efetivamente o sinal estava fechado para o ônibus ou isso foi apenas uma presunção. Não, eu tenho inclusive as imagens. E para deixar claro,
os valores que são cobrados a título de danos materiais nessa ação. Nenhum deles, até hoje, foi pago pelos autores. Nunca. Pelos réus, o senhor quer dizer? Não, pelos autores da ação. Ah, sim. Por exemplo, o hospital que está falando? Isso. Não. Satisfeito, excelência. Doutor, o senhor pode declinar no microfone que o senhor tem perguntas? A nobre seguradora sem perguntas, excelência. Ok. Pode ser. Ah, desculpa. Doutor, desculpa. Só uma pergunta. A senhora disse que o menor passou algum tempo, mas não chegou a precisar esse tempo sem poder voltar às suas atividades de estudo. Sim. A senhora sabe dizer se foi 1, 2, 3, 6 meses? Quanto tempo? Foi assim, acho que daqui para o fim do ano, né? Eu acho que foi assim uns 6 meses, porque ele ficou fazendo os trabalhos, né? Então ele ficou 6 meses sem ir na escola? Não, ele foi. Foi? Quando começou a melhorar, ele foi na escola. Só que ele não ficava lá. Ele tinha dor de cabeça. Entendeu? Aí trazia ele para a escola, depois parou, até concluir o ano. Atualmente ele não tem sequela em decorrência desse acidente? Não. Não, né? Inclusive até passou no vestibular agora. Ah, que bom. Sem mais perguntas.